Vai, meninas, próxima. Beleza. Bom, eu vou aqui voltar do Vinícius, que ele falou: até quando você pode fazer uma rodada de investimento? Pode chegar em um nível que a empresa nem é sua, nem é mais sua? Eu vou responder isso dizendo basicamente o seguinte, tá? Se o empreendedor perde muita participação da empresa, vai ficando difícil, vai ficando cada vez mais difícil captar. É normal que o empreendedor vá reduzindo, diluindo a sua participação à medida que novos investidores vão entrando. Só que você não deve, idealmente, para vocês terem uma noção, em 3 rounds de investimento, é normal que o investidor perca ali que o empreendedor ceda, tá? De 15 a 25%, teto de 30%, idealmente, tá? Em 3 rounds de investimento. Anjo, seed, indo para Série A. Se você já cedeu boa parte da sua empresa, provavelmente, boa parte da participação da sua empresa para outras pessoas, provavelmente você não consegue mais captar, porque como que novos investidores vêm? O empreendedor, ele só consegue se manter motivado se ele tiver uma participação maior. Então, quando ele perde muita participação no começo, o mercado aumenta muito o risco desse projeto. E aí geralmente não investe mais, tá? Então, assim, é normal que numa primeira rodada de investimento você ceda 10% de equity, numa segunda rodada você ceda entre 10% a 15% de equity, tá? Então, uma rodada anjo você cede 10%, uma rodada seed você pode ceder entre 10% e 15%, tá? E aí, você chega ali em Série A tendo cedido 25%, 30% da empresa no máximo. Legal. E deixa eu complementar a pergunta. Quem cede? É a pessoa que perguntou ou é a empresa que cede? Então, A empresa cede, mas geralmente o que acontece é que as pessoas cedem proporcionalmente às suas cotas. E geralmente o fundador é quem detém a maior parte das cotas. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho 100% da ASIS, a Flavi tem 5% da ASIS e vai entrar um investidor, por padrão, desculpa, para entrar um investidor, eu vou ser diluído proporcionalmente e a Flavi pode ser diluída proporcionalmente. Agora, eu posso ter um acordo com a Flavi, já que ela tem uma participação muito pequena, de não diluí-la por 1, 2 negociações. Mas é normalmente, como é que fala? Proporcionalmente à diluição, tá? De acordo com o tamanho das cotas. o Jorge está complementando aqui também. Se existe uma média de valores captados por rodada. Tá. Geralmente, a gente está falando que uma rodada anjo ali... Aí, gente, vou falar assim, no Brasil, uma rodada anjo fica entre 200 e 300 mil, tá? Em uma rodada seed, fica ali entre 2 e 3 milhões. Só que cada fundo ou grupo ou projeto pode fugir um pouco desse padrão. É normal que a primeira rodada seja considerada uma rodada anjo e que ela fique nesse ticket, 200 a 300 mil. Tem gente que dá uma forçadinha, indo para 400 mil, para 500 mil. Aí existe no Brasil o golpe do pré-seed, tá? Não vou chamar de golpe não, mas vou chamar a cilada do pré-seed, tá? Tem uma razão objetiva para existir uma relação, etapa intermediária entre o anjo e o seed, e tem uma razão de mercado que o mercado se colocou, tá? Que é o seguinte, a Flavi botou aqui, não considerem as negociações do Shark Tank, porque ali não é só startup que vai, é negócio tradicional, e são outros racionais também, tá? Mas é normal que uma rodada que fique entre 500 mil e 2 milhões, até 2 milhões, seja considerado o que eles chamam de pré-seed, entre o anjo e o investimento seed,
tá? Por que se criou essa rodada intermediária? Por duas razões objetivas. Tem startup que capta no anjo, queima caixa muito rápido, e se ela não fizer uma captação intermediária, ela morre e não chega no seed. Tá? Então, algumas negociações começaram a ser feitas nesse meio do caminho por conta dessa oportunidade, tá? Dessa necessidade da própria startup. E ainda tem uma outra coisa. Rodada seed, ela não é feita geralmente por anjos, tá? Ela é feita em parceria com fundos, tá? Só que um fundo, ele não pode capilarizar muito o capital. O que eu estou querendo dizer? O fundo não coloca um cheque pequeno. Ele geralmente vai participar, no máximo, em conjunto com investidores anjo. Então, pode ser que uma rodada, por exemplo, de 1 milhão, que é pré-seed, alguns investidores aportem uma parte, 500 mil, e um fundo aporte uma outra parte, 500 mil. Tá? E aí esse pré-seed foi um jeito também que os fundos encontraram de reduzir o tamanho do cheque, mas ainda manter o compliance dos seus negócios. Eles não podem chegar no anjo porque o risco é muito alto, mas eles também não podem colocar dinheiro muito pequeno porque a gestão disso, enfim, geralmente não atende às normas do estatuto de a tese do próprio fundo, tá?